Opa, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais um anime chinês. O nome dele tá aí na descrição e se chama Wuxian Wuxin. Era uma vez demônios perversos que lançavam suas terríveis sombras sobre o mundo. Essas criaturas, armadas com terríveis poderes mágicos, caçavam humanos implacavelmente. Eles se banqueteavam com as suas presas sem piedade, deixando os humanos sem sentido e impotentes, sem esperanças. Mas um dia fatídico, quando a dor de cabeça da humanidade atingiu seu pico, um grupo de 5 indivíduos deu um passo à frente, conhecido como 5 aspectos. Cada um deles tinha o incrível poder de um elemento: fogo, água, terra, metal e madeira. Através da sua determinação feroz e pura bravura, eles se uniram para virar a maré a favor dos humanos. Seus poderes elementais se harmonizaram em uma tempestade de energia. O fogo rugiu como uma besta indomável, a água surgiu como um oceano furioso, a terra tremeu com uma força inflexível, o metal brilhou com uma lâmina afiada e a madeira se manteve alta, resistente contra o ataque dos demônios. Juntos, eles repeliram as forças demoníacas e os encurralaram no pico de uma montanha imponente. Com os demônios presos, a batalha chegou ao fim. Os 5 aspectos criaram o Grande Selo, uma poderosa barreira que foi projetada para aprisionar os demônios mais temíveis. Para garantir que os demônios menores não escapassem, eles fizeram um pilar mágico em cada saída da montanha, deixando os demônios impotentes para que a prisão deles fosse na montanha. As ações heróicas dos 5 aspectos restauraram o equilíbrio e a ordem do mundo, permitindo que os humanos se libertassem das correntes do medo e vivessem em harmonia. No entanto, 7 anos depois, na sombra da montanha, 3 indivíduos misteriosos, que se chamam Xuan, Lin e Xu, se reuniram para quebrar o Grande Selo. Quando eles conseguiram, um perigoso demônio que se chama Killian rompeu o selo, liberando seu temível poder. Sem hesitar, o Xuan lançou uma enxurrada de bolas de fogo no demônio. Ele disparou ao redor do Killian, se aproximando para um ataque poderoso. No entanto, Killian se provou ser um inimigo formidável, bloqueando ele sem esforços e retalhando com um contra-ataque rápido, o que deixa Xuan lutando para se defender. No meio da batalha frenética, um pequeno demônio passou pelo Xuan e seus amigos, despercebidos ao quebrar o Grande Selo. Os ataques poderosos do Killian enviaram Xuan para trás, mas ele rapidamente recuperou o equilíbrio, invocando a sua habilidade extraordinária que se chama Fiery Phoenix Burst. Quando a cabeça do Xuan foi em volta de chamas, ele avançou em direção aos demônios, empunhando cordas de chamas com um espírito feroz e vingativo. Mas, assim que a batalha se intensificou, uma enxurrada de fragmentos de gelo encheu o ar, conjurados pelo aspecto da água, acompanhado pelos aspectos terra, madeira e metal. O aspecto água repreendeu o Xuan por quebrar o selo sagrado. Juntos, os aspectos pegaram armas para lutar contra o Killian, levando o demônio de volta ao Grande Selo. Mas, em um movimento astuto, o Killian arrastou a Lin e o Xian, levando eles como reféns. Com um sorriso sinistro, o Killian declarou que só devolveria eles se seu filho fosse trazido de volta para ele. Em um remoto vilarejo, nas montanhas, um grupo de homens influentes conhecidos como irmãos governavam a comunidade. Entre eles, uma jovem espirituosa e vibrante que se chamava Xianyan. Ela vivia com o seu pai Bai Ye, que era o terceiro irmão. A Xianyan costumava se aventurar nas florestas exuberantes da montanha para colher ervas do boticário do seu pai. Um dia, quando Xianyan voltou animada com um novo pacote de ervas, ela colidiu com o seu pai, fazendo com que o Galipot medicinal nas suas mãos se partisse em pedaços. Decepcionado, o Baiyan decidiu lhe ensinar uma lição. Ele instruiu ela a visitar o Zeng, o bêbado, seu fornecedor que residia do outro lado da montanha, para buscar um novo lote de galipotes. O Bai alertou a sua filha a voltar antes de anoitecer, pois as florestas ficavam traiçoeiras após o anoitecer. Enquanto ela caminhava pela floresta, a Xianyan inesperadamente tropeçou em 3 misteriosos homens encapuzados. A presença deles causou um arrepio na sua espinha e, em pânico, ela perdeu o equilíbrio e caiu em uma encosta íngreme. Descendo a inclinação, ela finalmente parou repentinamente quando as suas costas colidiram com um enorme pilar. Lá tinham coisas gravadas na pedra. Estava escrito Montanha Sagrada. Percebendo que estava perdida, a Xian examinou seus arredores em busca de algo familiar. Foi aí que ela avistou o Xuan, parado na beira de um lago.
Enquanto ela compartilhava suas preocupações sobre o anoitecer que se aproximava, o Xuan gentilmente se oferece para guiar ela por um atalho e garantir seu retorno à aldeia. Enquanto viajavam juntos, o Xuan compartilhou a história da montanha sagrada em volta e a sua conexão com o grande selo. Ela, no entanto, descartou como um mero folclore. Ao chegar à residência do Zhang, a Xianwan obteve sucesso com os galipotes e com a ajuda do Xuan, ela voltou para a aldeia. Enquanto isso, lá na aldeia, o terceiro irmão do Bai recebeu uma carta do irmão mais velho. Ele solicitou outro lote de um medicamento raro chamado Panaceia. Embora tivesse recebido apenas alguns dias antes, intrigado, o Bai despachou o sexto e sétimo irmão para entregar a mistura medicinal. De repente, os sinos do portão principal começaram a soar, chamando a atenção dos irmãos. Eles correram para o local e se depararam com uma visão arrepiante. Os 3 homens encapuzados estavam ali, posicionados de uma forma ameaçadora na ponte que leva à entrada da vila. O sexto irmão avançou destemidamente para enfrentar o homem encapuzado. Com uma adaga em cada mão, um dos irmãos atacou. A batalha foi muito feroz. O homem encapuzado conseguiu romper as defesas do sexto irmão, cortando seu ombro e empurrando ele de volta para o portão. Com um chute rápido, o homem encapuzado lançou as facas voando em direção ao sexto irmão. Ele iria ser morto nesse exato momento, mas o quinto irmão interviu armado com uma haste e bloqueou a segunda faca. Ele habilmente ganha vantagem contra o homem encapuzado, levando ele de volta para o outro lado da ponte. Os outros 2 encapuzados avançaram, cada um arremessando uma adaga no quinto irmão. Ele conseguiu derrubar as adagas no ar, mas ele não conseguiu antecipar o ataque seguinte, que deixou seus lados cortados por uma espada. Implacável, o quinto irmão continuou seu ataque. No entanto, para seu choque, a arma de haste não conseguiu ferir o inimigo. Aproveitando o momento, o sétimo irmão disparou flechas explosivas entre os homens encapuzados. Um encontrou seu alvo, enquanto o outro foi desviado e lançado de volta para os irmãos perto do portão. Foi nesse momento caótico que o Xuan e a Xianan entraram em cena. O corpo do Xuan explodiu em chamas quando ele entrou em ação, incinerando sozinho 2 dos homens encapuzados com a sua ira ardente. O terceiro homem encapuzado abandonou seu disfarce, revelando que ele era um demônio pavão. Destemido, o Xuan acendeu as suas mãos em um inferno ardente, pronto para enfrentar o demônio. Eles atacaram um ao outro. O Xuan lançou fogo implacável contra o demônio. Ele conjurou uma parede de água do rio abaixo da ponte. Então, a usou para empurrar o Xuan com força para trás, quebrando a ponte no processo. O Xuan se levantou e continuou a sua batalha feroz. Ele agarrou uma das asas do demônio e lançou a criatura para o outro lado, convocando um escudo de fogo. O Xuan atingiu o demônio com ainda mais força. Percebendo que estava em desvantagem, o demônio tentou fugir subindo ao céu. Enquanto isso, na aldeia, os moradores entraram em pânico ao ver seus líderes feridos. O Yolin, um dos médicos da aldeia, correu para ajudá-los, cuidando dos ferimentos graves. Aproveitando o momento, o terceiro irmão se dirigiu aos aldeões reunidos. Ele exortou os milicianos e convocou todos a se unirem diante dessa grave ameaça. O demônio pavão se materializou atrás dele, lançando uma sombra aterrorizante que causou arrepios na multidão. No entanto, o Xuan apareceu bem atrás do demônio, agarrando ele e prendendo ele pelo pescoço. Lutando, mas imobilizado, o demônio exalou uma rajada de ar gelado na direção dos aldeões. Com seus poderes mágicos, o Xuan conseguiu bloquear o ataque gelado, mas, enquanto ele ainda estava protegendo os aldeões, o demônio aproveitou e cortou um dos braços e pernas do Xuan, inutilizando metade dos seus membros. O demônio provocou o Xuan, questionando se defender os humanos valia o esforço. Considerando os seus erros passados, o Xuan respondeu que, embora não pudesse controlar os erros dos humanos, a matança indiscriminada do demônio era um pecado que exigia retribuição. E em resposta, o demônio espalhou uma plumagem hipnótica, revelando a natureza sinistra oculta dos aldeões. Todos os que olharem para as penas serão transformados em versões demoníacas de si mesmo. Como zumbis, a sua raiva interior exposta enquanto gritavam em desespero. O demônio pavão absorve o ódio e a tristeza desses seres atormentados, reduzindo eles a nada além de pó. Fortalecidos por sua energia negativa, o demônio se transformou em uma besta da ira.
uma figura angelical com asas brancas e olhos negros. Os aldeões restantes, dominados pela dor e pela perda, lamentaram seus entes queridos. Uma senhora idosa caiu de joelhos, soluçando e declarando a calamidade de um ato de vingança. A besta se aproximou dela e perguntou sobre o paradeiro daqueles que procurava. Ele apontou para o boticário distante. A besta foi direto para lá. O Xuan, determinado a detê-lo, colocou uma máscara e começou a persegui-lo. Enquanto isso, a Xiaoman confortou a idosa nos seus momentos finais. A mulher avisou a Xiaonan para não confiar em ninguém na aldeia, incluindo seu próprio pai, pois as ações do demônio eram motivadas pela vingança. O sexto irmão agora, um demônio atormentado, implorou desesperadamente por um pouco de panaceia. Sem a sua substância misteriosa para acalmar seus desejos, ele atacou os aldeões em frenesi. Não reconhecendo mais seu próprio filho, ele atacou o menino, mas o Yanli interveio, agarrando o menino e tentando escapar. No entanto, o sexto irmão usou suas garras para prender o Yanli. Enquanto isso, o irmão mais novo do Yanli, que se chama Yudan, observa a violência se desenrolar. O medo inicialmente o paralisou, mas, vendo seu irmão com tanta dor, ele reuniu coragem e pegou um pedaço de pau do chão e tentou quebrar o braço do demônio. Mas nessa hora o bastão dele quebrou. Enfurecido, o demônio usou seu outro braço para empalar o Yudan e o seu filho, levando o Yulin a gritar de agonia. Esse ato horrível chocou o sexto irmão de volta aos seus sentidos. Ele estava tranquilo, mas já era tarde demais. Oprimido pela culpa por matar seu próprio filho, ele implorou a Yulin que acabasse com a sua vida antes que ele pudesse perder o controle de novo. Com o coração pesado, o Yulin pegou o bastão quebrado e enfiou no coração do sexto irmão. O jovem médico Yulin se viu sozinho, confortando seu irmão mais novo que estava morrendo. Em outro lugar, o Xuan estava atrás da besta da ira, fazendo de tudo a seu alcance para impedir ele de alcançar o boticário. A besta usou asas emplumadas para atacar o Xuan, mas seus esforços não deram muito resultado. Em um movimento desesperado, a besta combinou todas as suas penas para formar uma lâmina, com a intenção de derrotar o Xuan de uma vez por todas. No entanto, o aspecto de fogo conseguiu conter o ataque com uma cúpula de fogo, queimando a arma emplumada. Finalmente, Xuan deu um golpe letal no coração da besta. Com seus poderes esgotados, a besta voltou à sua forma original como um pavão. O Xuan questionou o demônio pavão sobre como ele transformava o pessoal em demônios. Na hora, ele revelou que a resposta poderia ser encontrada no boticário. Ao entrar, o Xuan descobriu a terrível verdade. No centro do escritório do terceiro irmão, a criança demônio de Qilin estava presa em uma gaiola, amarrada em correntes e lentamente sangrando. Os irmãos estavam usando o sangue da criança demônio para criar a panaceia. Cheio de ressentimento em relação aos aldeões, assim como o demônio do pavão, o Xuan levou a criança que estava sofrendo com ele e desapareceu nas profundezas da floresta. No rescaldo do ataque devastador que custou mais da metade das vidas da aldeia, os sobreviventes se esforçaram para dar aos seus falecidos uma despedida adequada e se recuperar das suas perdas. Surgiram dúvidas como descartar o corpo do demônio morto, já que o manuseio descuidado pode liberar a sua energia amaldiçoada e trazer mais destruição à vila. No entanto, os irmãos mais velhos e segundos interviram e resolveram o problema. O irmão mais velho absorveu a energia do demônio pavão, fazendo com que o seu corpo desaparecesse. A Xiao cuidou do seu pai falecido. Ao saber da morte do sexto irmão, ele foi dominado pela dor e confessou a verdade a Xiao. 3 anos antes, uma praga devastadora atingiu a aldeia, afligindo mais da metade da população, incluindo a Xiao, que sofreu pela perda de memória como resultado. Então os aldeões procuraram desesperadamente por uma cura, mas nenhum remédio funcionou. Em um dia fatídico, um jovem demônio Qilin passou pela vila e acidentalmente deixou uma das suas escamas cair em um dos poços. Os aldeões que beberam a água tiveram uma recuperação completa. O jovem demônio Qilin foi perseguido e capturado para coletarem mais das suas escamas, que foram usadas para criar a panaceia, o remédio milagroso. No entanto, o remédio também amplifica seus poderes demoníacos naqueles que se tornaram viciados nele. Durante esse tempo, o mais velho e o segundo irmão entraram nas câmaras e descobriram que o Xuan, aspecto de fogo, levou embora a criança demônio. Enquanto eles consideram como recuperar o demônio, a Xiao se oferece para persuadir o Xuan a devolvê-lo.
Enquanto isso, dentro do grande selo, a besta da insanidade recebe notícias da queda da besta da ira do pássaro. Furiosa com a sua morte e o aprisionamento dos demônios nesse lugar amaldiçoado, a besta da insanidade desperta os outros demônios, preparando um ataque cheio de determinação renovada. Ela quebra o grande selo de dentro e despacha 3 demônios para recuperarem a criança besta sagrada.